Olá, colegas e professores. O tema do nosso trabalho é rosácea, realizado para a disciplina de Citologia e Histologias aplicada à Fonoaudiologia. Meu nome é Helen Moura e este grupo é composto por mim, pela Ana Clara Souza, pela Júlia Batista, pela Maria Cecília e pela Mariana Pujirá. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa patologia. O que é a rosácea? Rosácea é uma doença de pele que acomete mais a região da face e mais recorrente em adultos de meia idade. Essa doença é marcada por manifestações cutâneas, sendo elas eritema facial, que consiste em uma vermelhidão congestiva da pele por dilatação dos capilares, que pode ser persistente ou transitória. Telangiectásia, que é definida como a dilatação de pequenos vasos sanguíneos. Edema, que é o inchaço da face. Pápulas, definidas como pequenas lesões na pele, e pústulas, que são pequenas bolinhas preenchidas com pus. Vale ressaltar que não é necessária a manifestação de todos os sintomas para o diagnóstico da doença, além da existência de outros sintomas que serão melhor abordados posteriormente. Devido ao elevado número de sintomas que a rosácea manifesta, fez-se necessário a subclassificação da doença. A primeira que vamos falar é a classificação de Plague-Klingman. Eles dividem a doença em estágios, sendo eles o estágio 1, que é a presença de eritemas que podem ser transitórios ou persistentes e que podem acabar acarretando em telangiectasias. No estágio 2, nós observamos eritema persistente e muitas telangiectasias, além de pápulas e pústulas. Já no estágio 3, a gente observa que é o mais avançado deles, mas também menos recorrente. Ele manifesta infiltrações furunculoides, algumas hiperplasias teciduais e grandes nódulos inflamatórios. Além desta, existe outra subdivisão realizada pelo Comitê de Especialistas da Sociedade Nacional de Rosácea, em português, e ela divide a doença em 4. A primeira divisão é a eritematotelangiectasia. Nesta, há a presença de eritema transitório e persistente, além da face no pescoço, orelhas e parte superior do tronco, além da presença de telangiectasias serem essenciais para a identificação. A segunda delas é a pápulo-pustular, que conta com a presença de eritema persistente, além de pápulas ou pústulas na região central da face. Além disso, pode-se observar também pequeno inchaço facial causado pelo eritema transitório. A próxima é a rosácea fimatosa. Ela é uma das mais frequentes e, nesse caso, a pele fica mais espessa e com orifícios foliculares. Nessa divisão, ocorre também algumas inflamações na região do rosto, como nariz, queixo, entre outros. E a rosácea ocular, que consiste em manifestações oculares da doença. Essas manifestações podem ser ressecamento, prurido, visão borrada, entre outros. Além disso, ocorre também telangiectasias da conjuntiva, escamas e crostas na pálpebra, infiltrados corneais, úlceras de córnea, entre outros. Além de todas essas divisões já citadas, nós podemos identificar 2 tipos de variante: a rosácea granulomatosa, que manifesta pápulas ou nódulos eritemato-acastanhados, e a rosácea fulminante, que é a manifestação mais severa da doença, que manifesta múltiplas pápulas eritomatosas, pústulas, nódulos e cistos abscessos. Agora vamos falar um pouco sobre como a rosácea é contraída. Existem muitos estudos sobre a rosácea e sabe-se que não é uma doença contagiosa. Porém, os motivos para seu surgimento ainda são desconhecidos. Alguns fatores podem estar relacionados ao aparecimento da rosácea. Esses devem ser capazes de causar alterações na derme, como muita exposição aos raios ultravioleta, o que gera radicais livres na derme e epiderme, que podem danificar as células e causar anomalias vasculares visíveis na pele. Mudanças hormonais, como as que ocorrem na gravidez e menopausa, mudança de temperatura que causam flushing, que quando ocorrem com frequência causam vasodilatação, que se torna irreversível a partir dos 30 anos, marcando na pele. Uso de medicamentos fotossensibilizantes ou vasodilatadores. E, apesar do gene da rosácea não ter sido identificado, é provável que haja predisposição genética, visto que é comum que a doença ocorra em vários membros de uma mesma família. Vou falar agora sobre os sintomas da rosácea. Os mais comuns são a pele avermelhada e sensível na região central do rosto, o calor na face, a pápula, que
que são lesões avermelhadas e elevadas na pele. A pústula, que são pontos amarelos que lembram as acnes. E em casos mais graves da doença, os sintomas podem atingir áreas extensas da face, causando placas avermelhadas e nódulos. Além dos sintomas mais incomuns, como os olhos secos, a inflamação da pálpebra e a conjuntivite, além do espessamento irregular da pele do nariz, que causa uma deformação nessa região. Essa deformação é chamada rinofima. Lembrando que esses sintomas e o agravamento deles variam de acordo com o grau da doença. Agora, sobre a incidência, nós podemos ver que é uma doença de certa forma frequente, atingindo 10% da população global, ou seja, mais de 700 mil pessoas possuem essa doença. E podemos ver também que há uma maior incidência entre mulheres de 30 a 50 anos. No Brasil, vemos que 1% da população possui essa doença e a maioria dessas pessoas são brancas, ou seja, é uma doença predominante em pessoas com pele clara. A nossa pele é formada por epiderme e derme. A rosácea atinge predominantemente a derme, que é subdividida em derme papilar, que é mais superficial, e derme reticular, que é a camada mais profunda. Ambas camadas possuem muitas fibras elásticas, vasos sanguíneos, nervos, folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas. Os achados histológicos da rosácea incluem, como vemos em A, vasos sanguíneos e linfáticos dilatados levando ao eritema, que são as manchas vermelhas na pele, e edema, que é o inchaço causado pelo acúmulo de líquidos, e também infiltrado perivascular, constituído de aumento de células T, macrófagos e mastócitos. Em B, vemos a elastose solar, processo que se relaciona à exposição excessiva aos raios ultravioletas e causa a degradação das fibras elásticas e colágenas da pele. Em C, a hiperplasia da glândula sebácea. Em D, a presença de ácaro. Um exemplo de ácaro é o Demodex folliculorum, que também existe na pele sem o diagnóstico da rosácea, porém em menores quantidades. Já em diagnóstico de rosácea, há uma quantidade muito maior do parasita na região, gerando um infiltrado inflamatório específico. Na lâmina E, há o infiltrado perifolicular e em F, há a presença de leucócitos polimorfonucleares no infiltrado inflamatório. Neste outro corte histológico, com coloração hematoxilina e eosina, vemos em A o infiltrado linfohistiocitário perivascular, com vasos dilatados. Em B, o infiltrado perifolicular, com presença de uma célula gigante multinucleada e dilatação vascular. Neste outro corte histológico, também com coloração hematoxilina e eosina, há a presença de granulomas no infiltrado inflamatório, que é um tipo de inflamação formada quando as células imunológicas tentam eliminar os corpos estranhos do organismo humano. Nessa imagem, vemos o exemplo de uma variante da rosácea, chamada rosácea granulomatosa, apresentando uma placa eritematosa com escamas. No exame histopatológico desse caso, podemos ver a epiderme com infundíbulo dilatado e derme exibindo infiltrado inflamatório denso, e também derme com granulomas epiteloides circundados por linfócitos em torno dos folículos pilosos. Outra característica da rosácea está relacionada com as células de Langerhans, que fazem parte da epiderme e são apresentadoras de antígenos. Essas células estão presentes em menor quantidade nos pacientes com a patologia. Nas imagens A e B são evidenciadas diferentes distribuições da célula de Langerhans em lesões de rosácea, e em C e D é evidenciada a distribuição da célula de Langerhans em um grupo de controle. Se tratando da prevenção e do tratamento da rosácea, como ela é uma doença crônica com fatores possivelmente de predisposição genética, ela está relacionada com alterações hormonais, emocionais e a exposição solar também, o uso de bebidas alcoólicas, estão envolvidos no aparecimento, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Portanto, possui alguns meios para atenuar os efeitos dela, não totalmente extinguir, mas atenuar, como por exemplo, evitar temperaturas extremas, muito quentes ou muito frias, evitar bebidas alcoólicas, comidas picantes
e também sempre manter a hidratação regular da pele com os produtos indicados para esta condição. Essas, entre outras alternativas, elas vão amenizar os principais sintomas desta doença. Aqui está um comparativo, né, da pele normal e da pele com essa doença. É discrepante e é possível perceber a diferença de pigmentação de uma pele para outra. E agora, falando do tratamento, na rosácea vai acontecer uma alteração nos pequenos vasos sanguíneos do rosto. E devido a isso, essa alteração ela não tem uma solução definitiva, mas é possível diminuir essa vermelhidão com alguns cuidados e tratamentos provisórios mais simples. Normalmente, o dermatologista vai indicar o uso de protetor solar com alto fator de proteção contra os raios UVA e UVB do sol, o uso também de antibióticos tópicos, que são os antibióticos aplicados na pele, o uso de sabonetes neutros ou adequados ao tipo de pele da pessoa. Caso haja um desenvolvimento de uma complicação da rosácea, por exemplo, num grau mais elevado desta doença, pode ser indicado também uma realização de cirurgia para remoção desses vasos, né? E existe também um tratamento com laser e com luz intensa pulsada. Esse tratamento ele pode ser indicado porque ele é capaz de diminuir e eliminar a complicação, né, advinda da rosácea, que são esses pequenos vasos que podem aparecer no rosto das pessoas. Mas apesar de ser eficaz, esse tipo de tratamento ele não é indicado para pessoas com diabetes e para quem tem tendência para desenvolver queloides na pele, devido aos efeitos colaterais relacionados a esse procedimento. E também é importante ressaltar que não é um procedimento definitivo, você faz uma vez e resolve para sempre o problema da rosácea. Mas é um procedimento que normalmente a pessoa terá que periodicamente realizá-lo novamente. Aqui tem imagens de uma pessoa que realizou esse procedimento e a evolução ao longo do tempo. Bom, esse foi nosso trabalho. Obrigada pela atenção até aqui. Aqui estão nossas referências.